Gente, boa noite! Que bom ter vocês aqui. Essa live tá super especial porque nós vamos falar de uma coisa muito gostosa: chocolate. E mais do que isso, mais do que falar sobre chocolate, se você tem dificuldade de lidar com o chocolate, você que quando come chocolate fica com sentimento de culpa, você que está aí pensando no chocolate depois dessa Páscoa maravilhosa que nós tivemos e ainda está aí se preocupando com o chocolate que você comeu. Você que gostaria de compreender quais são as suas emoções nessa relação com o chocolate, né? Tem gente que diz: eu tô feliz com o chocolate, eu tô triste com o chocolate, eu tô ansiosa com o chocolate. Então a gente vai trazer hoje para vocês uma nova perspectiva dessa relação emocional com o chocolate. Tava comendo chocolate agora. Gente, aqui também, ó. Tem até um restinho de. A gente comprou o bisório, que a gente gosta, e esse outro aqui que é o tradicional. E aí a gente colocou no mesmo lugar aqui. Aqui também a gente tava comendo chocolate. Yuli, Rafinha, Laís linda, Gabriel. A Laís tá dizendo também que acabou de comer. Minha gente, vocês são maravilhosos, é isso mesmo. Comam seu chocolate. Hoje a gente vai falar muito sobre isso. O Saulo também entrou. Gente, olha só, queria começar aqui refletindo com vocês sobre a história do chocolate. Às vezes a gente está lá comendo o nosso chocolate, a gente não tem nem noção, né, de todo o processo, né, que esse chocolate passa até chegar para a gente. Aliás, que esse cacau, né, passa até de fato chegar para a gente como chocolate, né? É, e essa ideia de trazer a história do chocolate é para trazer para vocês uma perspectiva diferente, né? Porque a nossa relação com a comida, de uma forma geral, e com o chocolate, como a gente tem escutado muito, né? Ela tem sido muito afetiva, ela tem sido muito emocional. Quando a pessoa diz assim, eu utilizo o chocolate para dar conta das minhas emoções. Se eu tô ansiosa, eu vou comer o chocolate. Se eu tô triste, eu vou comer o chocolate. Então, vamos entender primeiramente de onde que surgiu o chocolate? De onde que surgiu? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês têm noção de quantos anos o chocolate tem? Chuta aí, coloca aqui nos comentários que eu quero ver se vocês estão ligados, se vocês sabem. Quantos anos tem chocolate? Vamos ver aqui. Gente, é mais de 1000, viu? Mais de 1000 anos. Enfim, gente, acho que tá demorando aqui pra galera responder, tá demorando pra chegar, não sei não. Enfim, gente, tchauzinho pra todo mundo tá acenando aqui. Gente, o chocolate tem mais de 4000 anos. Chocolate, ó, tem um tempão, minha gente, tem um tempão que de fato o chocolate começou de fato a existir, né? A Janine colocou 3500 aqui. Tem mais de 4000 anos. E ao que tudo indica, onde é que o chocolate nasceu? Parece que nasceu no México. O que a gente sabe dentro da história é isso, que o chocolate nasceu no México. E nasceu de que forma? Os Olmecas, né, que é uma pequena civilização, né, da antiga Mesoamérica, eles utilizavam o cacau e faziam uma bebida com o cacau. Dessa bebida, eu tô olhando aqui, minha gente, porque eu peguei todo passo a passo aqui para poder passar para vocês. Então, os Olmecas faziam uma bebida com o cacau. Essa bebida que eles faziam, eles misturavam o cacau, misturavam milho, água e pimenta. Então, até então, o chocolate, e era chamado de tem uma variação de nome que eu não sei dizer agora para vocês, era de fato chamado de chocolate, mas uma outra variação, mas era uma bebida, era algo líquido. E para que eles utilizavam o chocolate, né? Eles entendiam o chocolate, na verdade, como uma bebida dos deuses. Eles utilizavam o chocolate como vou dizer aqui uma expressão que vocês vão entender, era meio que um pré-treino da guerra. Então eles bebiam chocolate antes de combater, tinham mais força, tinham mais energia, né? Era a bebida que eles consumiam. E aí eles iam para a guerra. Então eles entendiam que era uma bebida dos deuses porque eles se sentiam mais fortes, eles se sentiam mais potentes quando eles de fato bebiam
bebiam o chocolate, que até então era líquido. Aí, no século XV, os astecas começaram a utilizar o chocolate, aliás, o cacau, não o chocolate, mas o cacau como uma moeda de troca. Então, toda vez que eles faziam algum tipo de negociação com qualquer outra nação, eles utilizavam de fato o cacau como moeda de troca. Para vocês verem, para vocês perceberem, né, o valor que o cacau tinha desde aquela época. Então, desde aquela época, o cacau já tinha um grande valor. Aí, de repente, o cacau, né, já na bebida, né, o chocolate, né, já na bebida, aquela bebida misturada com pimenta, água, milho e o cacau, chegou na Europa. Quando chegou na Europa, ele seduziu, na verdade, as pessoas, né? E como é que chegou na Europa? Pequenas amostras eram distribuídas nos casamentos que aconteciam na Europa. E aí, quando essas pequenas amostras começaram a ser apresentadas para as pessoas começaram a se encantar com o chocolate, pelo bem-estar, pelo paladar que o chocolate trazia, né? Por aguçar o paladar. Então, já era uma bebida muito gostosa. Eu confesso, gente, que não consigo imaginar o que é um chocolate com milho, pimenta, né, água, enfim, mas poderia ser uma coisa palatável para eles, enfim, tanto foi que estamos até hoje aqui com chocolate, mas era assim que eles bebiam. Então, eles distribuíam pequenas amostras ali nos casamentos. Aí, o que aconteceu? O que ocorre quando as coisas saem da Europa? Tudo que está na Europa vira tendência. Com o chocolate, não foi diferente. Uma vez que o chocolate chegou na Europa, ele se tornou uma grande tendência. E outras nações, outros países começaram de fato a produzir cacau para poder chegar efetivamente nessa bebida que era até então, né, o chocolate líquido, que era assim que acontecia, que não é o mesmo chocolate, por exemplo, líquido, cremoso, que a gente tem hoje, era completamente diferente. Aí, o que aconteceu? Em 1828, teve a invenção de uma máquina de prensa que revolucionou a história do chocolate. O que acontecia? Essa máquina de prensar, né, essa máquina de prensa, ela espremia o grão do chocolate, saía aquela manteiga, né, aquela parte mais... exatamente isso, aquela manteiga do chocolate, e ficava aquele pozinho. E aí, com aquele pozinho, enfim, com aquele pozinho, começaram a misturar água, começaram a misturar outros tipos de líquidos, né? Alguns líquidos específicos. E aí colocaram num molde isso, e esse molde, mais uma vez, foi prensado, que virou de fato a barra de chocolate, que é comestível, que hoje a gente conhece, hoje a gente encontra, enfim, e a gente come. Depois disso, muita coisa aconteceu e muitas variações aconteceram com o chocolate, tanto que você sabe que hoje tem chocolate com pimenta, né? Chocolate de flor de sal, chocolate de laranja, enfim, tem vários tipos de chocolates, né? De várias marcas, enfim. Então, o povo tá dizendo, tô assistindo a live comendo chocolate para entrar na vibe. É exatamente isso, minha gente. Começa a dar vontade, né? Enfim, que foi exatamente desse jeito que surgiu a era moderna do chocolate. Dizem que aqui no Brasil, as primeiras sementes de cacau chegaram em 1746. Ó, para tu ver, olha quanto tempo, em 1746. E parece que foi um francês que trouxe de presente, ele veio para cá fazer uma viagem e trouxe de presente para um baiano. Então parece que os primeiros grãos, né, as primeiras mudas, as primeiras sementes de cacau chegaram da Bahia. Então parece que foi tudo que a história traz, né, é que um francês chegou até o Brasil e de fato deu as mudas, né, deu as sementes, na verdade, para um baiano, um fazendeiro que era baiano, e enfim, ele começou de fato a cultivar o cacau. E daí nasceu então, né, o chocolate aqui no Brasil, e hoje, graças a Deus, a gente tem acesso ao chocolate, né? A Janine tá dizendo, opa, foi por aqui, nem sabia, né, Janine? Enfim. E aí, por que eu tô trazendo toda essa história para vocês? Porque a nossa relação com o chocolate, com a comida de uma forma geral, mas com o chocolate, tem história.
se desde lá do século XV o chocolate era utilizado como uma bebida, né, que trazia energia, que deixava as pessoas se sentindo bem, né? Era uma bebida prazerosa, era inclusive utilizado muitas vezes como remédio. Se desde aquela época o chocolate é percebido dessa forma, inclusive por uma série de razões fisiológicas, não vou trazer aqui porque é muito mais a seara da Thalita. Por que a gente julga tanto chocolate? O que tem por trás desse julgamento? Eu vou trazer aqui para vocês também, contar uma história. A história da minha mãe, porque eu acho uma história muito forte, essa da relação com o chocolate. Minha mãe saiu de casa para trabalhar como empregada doméstica aos 9 anos de idade. Então, com 9 anos de idade, ela saiu para de fato trabalhar, para ser uma empregada doméstica. E ela ouvia muito as pessoas da casa falando sobre o chocolate, 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 mas ela nunca tinha comido chocolate. Ela não sabia o que era, ela sabia que existia porque todo mundo falava de como era bom esse chocolate. Ela viu, de fato, algumas pessoas da casa comendo chocolate, mas ela não se aproximava, não podia nem se aproximar muito, né? Então ela só via meio que de longe, assim. Até que um belo dia, a dona da casa, né, que era a patroa dela, foi para a cidade, porque se morava no interior, né? Foi para a cidade e comprou sabão, e era um sabão super escuro, não era um sabão claro, e levou para casa. E a minha mãe não sabia e achou que o sabão fosse chocolate. E mordeu um pedaço de sabão pensando que fosse chocolate. E aí ela foi conversar com a dona da casa e falou, né? Se sentiu mal, se sentiu envergonhada, porque ela não tinha pedido, não tinha perguntado se ela podia comer ou não o chocolate, que na verdade não era ali o chocolate. E ela foi contar, e quando ela foi contar, a patroa dela, né, naquele momento, disse: Meu Deus do céu, você comeu sabão, você não comeu chocolate. Ela disse: Eu vou comprar um chocolate para você. E aí ela comprou um chocolate para minha mãe e pela primeira vez na vida, quando minha mãe fez 10 anos, foi quando ela conheceu o chocolate, foi quando ela comeu o chocolate. A história da minha mãe com o chocolate, a relação com o chocolate, ela se fez presente de uma forma muito intensa durante muitos anos. Toda vez que a minha mãe se sentia insegura, ela comia chocolate. Toda vez que ela queria comemorar alguma coisa que tinha acontecido e que tinha sido, enfim, um sucesso para ela, na perspectiva do que era bom para ela, ela comia chocolate. A questão é que o chocolate passou a ser, para ela, um condutor das emoções. Ela começava a sentir melhor as emoções dela, a dar uma atenção maior quando ela de fato comia o chocolate. O tempo passou e hoje, só para resumir a história e não tomar muito tempo de vocês, hoje a minha mãe já consegue comer chocolate sem descontroles, né? Ela não tem restrição nenhuma, não faz restrição nenhuma e hoje come sem descontrole. Consegue chegar de fato à saciedade, parar na saciedade e come sem descontroles. Mas durante muito tempo não foi assim. Tem uma outra história que eu me lembro aqui, que foi de uma paciente nossa, que a relação dela com o chocolate, ela não conseguia identificar por que ela comia tanto chocolate e com tanta frequência. Ela comia muito e ela comia com muita frequência. E isso incomodava ela profundamente, porque era como se o chocolate anestesiasse muito as coisas, sabe? Era como se o chocolate servisse ali para anestesiar alguma coisa. Então ela comia muito. Se ela estava ansiosa, ela ia para o chocolate. Se ela estava feliz, ela ia para o chocolate. Se ela estava triste, ela ia de fato para o chocolate. O que acontece com muitas pessoas também. Mas ela se sentia profundamente incomodada com isso. Porque, caramba, por que toda vez eu vou para o chocolate? Isso incomodava ela profundamente, o fato dela ir para o chocolate toda vez que ela tinha algum tipo de emoção. O que acontece é que ela não percebia direito quais eram as emoções que ela tinha e qual era o valor afetivo que o chocolate tinha para ela. Ela não sabia, ela não tinha noção. Ela não tinha noção de por que ela chegava toda vez no chocolate. Chegou um dado momento do programa, né? Nós não estávamos em pandemia, e chegou um determinado momento da jornada dela conosco que a gente fez uma prática com ela nessa relação com o chocolate. E a Thalita conduziu essa prática.
Na nossa clínica tem um jogo de luzes, e aí a gente baixou as luzes, colocamos umas luzes massa, umas luzes, né, uma luz azul para trazer um pouco mais de calma e tudo mais. Trabalhamos cromoterapia e a Thalita conduziu ela numa estratégia de se conectar com o chocolate, entender a história dela com o chocolate. Durante essa condução, ela se deu conta que ela só buscava o chocolate naqueles momentos difíceis, naqueles momentos desafiadores, naqueles momentos de insegurança, naqueles momentos onde ela se sentia pressionada, naqueles momentos onde ela se sentia frustrada, naqueles momentos onde ela se sentia deprimida. Era nesses momentos, nos momentos tristes, que o chocolate de fato chegava ali para dar um abraço, chegava para dar um acalento. O que ela não sabia é que no final das contas, aquilo que parecia ser um acalento era, na verdade, um anestésico. O chocolate funcionava ali como um grande anestésico. É como se ele anestesiasse aquilo que ela estava sentindo. É como se é como se o chocolate fosse uma espécie de cortina que não deixava aparecer o real sentimento que se escondia por trás dessa vontade de comer chocolate. O chocolate estava ali abafando e ela não conseguia perceber. Quando a Thalita começou a fazer a técnica com ela, ela começou a comer o chocolate e ela começou a chorar copiosamente, porque a técnica que a Thalita trouxe contrapunha aquela posição de que o chocolate era interpretado como algo ruim. As crenças dela em relação ao fato do chocolate cobrir essas emoções, acobertar essas emoções, tampar essas emoções, anestesiar essas emoções, era tão forte, que ela não conseguia, num primeiro momento, se concentrar na parte boa do chocolate, que era aquilo que a Thalita estava conduzindo. Ela só lembrava de coisas ruins enquanto ela estava comendo chocolate. E ela começou a nomear quais eram esses sentimentos ruins. Ela se deu conta com a carência, ela se deu conta de que o que ela estava sentindo era tristeza, ela se deu conta de que o que ela estava sentindo também era frustração. Repare, o chocolate era um condutor. O chocolate era uma forma dela poder olhar para essas emoções e se conectar com essas emoções. Acontece uma coisa muito curiosa quando a gente se relaciona com o nosso corpo no que se refere àquilo que a gente está de fato comendo. Tem momentos na vida em que a gente não consegue entender por que a gente está comendo o doce, por que a gente está comendo o chocolate, a gente só está ali no automático e está comendo. Não estou dizendo que o chocolate ele serve só para acalentar e te dar um abraço quando você está triste, não. E eu já vou chegar nesse outro lugar, viu, gente? Mas a gente está falando nesse momento desse ponto. Tem momentos da sua vida que você está ali comendo doce, que você está comendo, você está no automático. E você fica bastante angustiada ali, porque você não sabe por que você está tão no automático. Você só sabe que você come. Bateu vontade, você vai lá, você come e é isso, pronto. Você não sabe o que está ali acontecendo. Às vezes, sabe o que a gente faz com as nossas emoções e com o nosso corpo? Às vezes, sem querer, eu digo sem querer, minha gente, porque não é um processo consciente. Muitas vezes é um processo, a maioria das vezes é inconsciente. A gente pega as nossas emoções, a gente coloca no colinho do nosso corpo e a gente diz assim, toma conta. E aí, nesse processo, como é que acontece? É quando a gente passa a dizer para o corpo tomar conta das nossas emoções. É como se a gente se furtasse da nossa responsabilidade de lidar com as nossas emoções, de cuidar das nossas emoções. E o nosso corpo é simplesmente maravilhoso, porque ele não nos nega nada. Tudo aquilo que você colocar para o seu corpo, ele sempre vai te dizer sim. Às vezes ele pode te mostrar e te sinalizar que ele está desconfortável com as tuas decisões. Abra um parênteses aqui.
Não estou dizendo que comer chocolate é ruim. Nós estamos falando das emoções e da relação das emoções com o chocolate no processo de você, né, ingerir o chocolate, no processo de você comer o chocolate. Então, eu estou indo especificamente nesse ponto, tá? Então, muitas vezes você faz o quê? Você pega as suas emoções, você coloca pro seu corpinho e te diz: toma conta, resolve aí pra mim. Ou segura aí até eu conseguir resolver, até eu aprender a lidar com isso. E o corpo, né? Nosso corpo abraça tudo isso. Fala, mulher, beleza, tu não tá bem? Bota aqui pra dentro que eu vou dar um jeito, eu seguro, eu tô aqui com você, a gente não tá sozinho, não. Teu corpo te responde dessa forma. Só que chega um determinado momento que o tempo passa, a tristeza passa, tudo passa, e o corpite volta e te diz assim: ei, mulher, tu não vai pegar de volta essas coisas aqui, né? Não vai pegar de volta essas emoções. Teu corpo começa a te cutucar e dizer assim: e esse negócio que tu deixou aqui no meu colo? Porque muitas vezes o que acontece? Você come chocolate, você não sabe por que você está comendo, você não se pergunta, e eu vou, até quem ficar aqui até o final dessa live vai entender, porque eu vou trazer para vocês aqui em forma de exercício como você pode fazer de fato para ter um maior domínio na quantidade de chocolate, na ingestão mesmo de chocolate, de tal forma que você consiga comer, se sentir em paz sem precisar comer uma barra inteira. Então, muitas vezes você faz exatamente isso, você coloca no colinho do teu corpo, né? Para que ele de fato domine as suas emoções. Não é um processo consciente. Só que o corpo vem, cutuca a gente e diz assim: tu não vai pegar de volta, porque aí tu faz isso uma vez, aí tu tá no automático, tu faz isso 2 vezes, tu faz isso 3 vezes, né? E o problema não é você comer o chocolate todos os dias, o problema é você não saber por que você tá comendo chocolate. Essa é a grande questão. É você não entender o motivo. E tu pode dizer assim: mas Carol, eu entendo por que eu como esse chocolate. Eu entendo porque eu sei qual é a emoção que está por trás do chocolate. Eu sou ansiosa, é por isso que eu como chocolate. Repare, eu quero que tu imagine agora a ansiedade como uma cápsula. Imagina uma cápsula gigante que está na sua mão, está escrito ali ansiedade. Eu quero que tu quebre essa cápsula. Eu te proponho a quebrar essa cápsula. Se você quebrar essa cápsula da ansiedade, tu vai ver que tem muita coisa aí dentro. Você vai entender que tem, talvez, né? Tô aqui supondo, trazendo algumas reflexões. Falta de posicionamento. Talvez falta você se conectar mais com teu eu superior, se conectar mais com a sua espiritualidade. Talvez seja ali essa cápsula de ansiedade está te trazendo um pedido de socorro para que você possa pensar mais sobre o teu propósito profissional, por exemplo. Essa cápsula de ansiedade, quando você quebra ela, tem o teu relacionamento aí dentro, que pode ser um grande gatilho da tua ansiedade como um todo. Então, a ansiedade, ela é uma cápsula. Então, quando a gente diz assim, eu como chocolate porque eu tenho ansiedade, primeiro ponto aqui que você precisa entender, quando você vai comer chocolate, não tem problema não, vai comer o teu chocolate. Vocês não vão escutar aqui a gente dizendo não coma chocolate. Em momento nenhum vocês vão escutar isso. Tudo bem, deu vontade de comer o chocolate? Beleza, eu vou comer o chocolate. Eu posso comer o chocolate. Você vai acessar e você vai comer o chocolate. Te pergunte, o que eu estou sentindo nesse momento? Aí você pode pensar assim, nossa, é ansiedade, né? Eu tô ansiosa. Tenta imaginar a ansiedade como uma cápsula e quebre essa cápsula, para você entender o que tem dentro dessa ansiedade. Qual é o desmembramento de fato dessa ansiedade? Como essa ansiedade está se manifestando para você? Se coloque nesse lugar para entender o que essa ansiedade está trazendo. Carol, mas eu não consigo identificar. Às vezes eu só tô comendo porque ali eu tô comendo. Tenta dar um nome para tua ansiedade. Tenta dar um nome para tua sensação. Se não for ansiedade, pode ser que seja outra coisa, mas tenta dar um nome. Às vezes o nome pode ser um lugar, às vezes o nome pode ser uma pessoa, às vezes o nome pode ser um sentimento. Mas tente dar um nome para essa sensação que você está tendo, enfim, no momento em que você está de fato acessando esse chocolate. Agora, por que muita gente sente culpa quando come chocolate? A resposta parece ser óbvia. Claro, Carol,
Eu sinto culpa porque eu não consigo comer 2 ou 3 quadradinhos. Eu tenho que comer a barra inteira. Alguém aqui é assim? Se alguém for assim, já comenta aqui para a gente poder conversar sobre isso. Eu não consigo comer só um pedacinho de chocolate, Carol. Eu tenho que comer a barra inteira. Eu não consigo parar. Eu não consigo perceber a minha saciedade. Eu não consigo entender de fato que eu preciso parar. Eu consigo. Muitas pessoas conseguem entender a hora do basta, né? Eu consigo entender, mas eu não consigo parar nesse momento. Eu só tenho vontade de comer cada vez mais. E aí muitas vezes eu como tudo, né? Porque se deixar para amanhã, um pouco para amanhã eu vou comer de novo, eu não quero comer de novo, então eu como tudo logo de uma vez e por aí vai acontecendo essa relação com o chocolate. Qual é o primeiro pensamento? Qual é a primeira sensação que antecede o sentimento de culpa, amadas? Não posso comer chocolate. Tem gente, eu não sei se é o caso de vocês aqui, se for vocês falem aqui para a gente poder interagir mais, que quando começa a sentir vontade de chocolate, já está se sentindo culpada só por sentir vontade de comer chocolate. A gente recebe de vez em quando pessoas que nos procuram, que procuram o nosso trabalho e dizem assim: eu preciso acabar com a minha vontade de comer chocolate, porque se eu não tiver vontade de comer chocolate, nossa, isso vai salvar a minha vida. Só que veja, a gente não nasceu com um dispositivo, né, com um botãozinho que a gente aperta aqui e a gente fala assim: Carol, daqui a pouco tu vai ter vontade de comer um bolo de chocolate, tu vai salivar enquanto tu tá falando, porque eu tô aqui pensando nisso. Vai acabar a live e tu vai querer fazer um bolo de chocolate. Mas olha, não faça não, viu? Não tenha vontade de chocolate, não. Gente, a gente não nasce com esse dispositivo, a gente não nasce com um botãozinho que controla as nossas vontades. Carol, mas se eu não nasci com esse dispositivo e eu não posso controlar a minha vontade, então se eu não posso controlar a minha vontade, tu tá me dizendo que eu posso comer o chocolate, é isso? Claro que é isso. Mas, Carol, quando você diz que eu posso, você tá criando um monstro, né? A gente escuta as pessoas dizendo isso. Você tá criando um monstro, porque tu tá dizendo que eu posso comer chocolate, mas, Carol, tu não tá entendendo que toda vez que eu como chocolate, eu exagero. E aí eu quero te mostrar hoje por que que você está exagerando no chocolate. Primeiro ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês é você entender o seguinte: qual é a emoção que tem por trás do chocolate? O que está te levando de fato a comer o chocolate? Como tu está te sentindo? Eu não estou dizendo, gente, presta bem atenção, essa parte é importante. Eu não estou dizendo que todo mundo que come chocolate é porque tem alguma emoção envolvida, não, tá? Tanto que a live é específica para esse ponto, né? Direcionado mesmo, né? Atrelando o chocolate com as emoções, porque tem muitas pessoas que atrelam o chocolate às emoções. Então, o primeiro ponto é: deu a vontade de comer chocolate. Antes de ir para o chocolate, se pergunte por um momento: o que eu estou sentindo agora? O que você está sentindo? A partir dessa percepção, se pergunte: como é o nome disso que eu estou sentindo? Então, o que eu estou sentindo? Como é o nome do que eu estou sentindo? Nessa perspectiva de pensar sobre o nome, pode vir uma pessoa, mais uma vez, pode vir uma pessoa, pode vir um lugar, né? Uma situação, né? Uma emoção. Deixa chegar. Carol, não chegou essa emoção. Posso partir para o chocolate? Pode, não tem problema se não chegar essa emoção, porque às vezes a emoção só vai chegar quando você está comendo ou muitas vezes depois que você já comeu, tá? Não tem problema não. Ou muitas vezes 2 dias depois. Tenham calma. Então, primeiro ponto, identifica qual é a emoção. Segundo, você vai atender, gente, tá horrível para escrever aqui, mas você vai atender a sua vontade. Aí é o ponto X que eu quero trazer para você. Por que você tem aquele sentimento de culpa que muitas vezes aparece já na vontade de comer o chocolate? A pessoa está com vontade, ali na vontade já está se sentindo de fato culpada. Por quê? Porque tem uma questão aqui que é a seguinte. Primeiro ponto são as crenças que você tem em relação ao chocolate. Ah, eu não posso comer chocolate porque chocolate engorda. Não posso comer chocolate porque chocolate é, sei lá, caloria vazia. Eu não posso comer chocolate porque chocolate é um problema por conta da glicose, etc e tal. O pico, o índice glicêmico, pipi, popopó. Tem várias crenças em relação a isso.
Muitas delas fazem sentido, por isso que tem o como comer o chocolate, né? A Thalita explica muito bem isso e trabalha de forma individual na jornada NutriMind, que é a jornada que a gente faz com os nossos pacientes. Então, o como comer esse chocolate faz toda a diferença, mas existem essas crenças em relação ao chocolate. Eu não posso por conta disso tudo. Fora as questões ancestrais, né? Muitas vezes ali na família tem uma pessoa que é diabética, e aí você considera que a pessoa não pode comer doce, e tem muito tabu em relação a isso, muita coisa para ser quebrada. A gente trabalha inclusive com diabéticos, né, com pessoas que têm diabetes e que conseguem comer doce de uma forma muito tranquila, sem ter alteração nas suas taxas. Então, é o como, né? Tem estratégia para isso. Então, tem as suas crenças que também vêm da sua ancestralidade. Tem a sua história com o chocolate. Quando foi que você comeu chocolate pela primeira vez? Como era a tua infância na relação com o chocolate? Você tinha de fato acesso ao chocolate? Você não tinha acesso? Era escasso? Não era? Era restrito? Não era? Qual era a percepção que você tinha em relação ao chocolate? Em que momentos que você ganhava o chocolate? Só ganhava chocolate em Páscoa, Páscoa, Natal, essas datas mais comemorativas? Tem pessoas que na infância tinham acesso a chocolate só nessas datas, né? Ou muito mais nessas datas, né? Ou seja, quando eu digo acesso, eu tô falando de comer à vontade o chocolate, né? Sem alguém ali pressionando. Muitas dessas pessoas na vida adulta têm bastante dificuldade nessas datas comemorativas e acabam devorando tudo em um dia só, porque ainda existe essa crença lá do passado, de que somente ali no Natal, na Páscoa, é o momento para comer o chocolate. Então a pessoa ali aproveita tudo que pode, porque tem ainda uma crença lá da infância. Então, entender a crença em relação ao chocolate, seja a sua crença em relação à sua história e a sua crença em relação à sua percepção sobre o chocolate. Como você enxerga de fato o chocolate na sua vida? Ele anestesia? Ele dá acalento? Ele te dá um abraço? Porque sim, minha gente, tem chocolate que dá abraço. Tem chocolate que substitui companhia. Que tu tá ali de boa, comendo chocolate, tu não precisa de ninguém não. Tem chocolate aí que faz um papel grandão na vida. Então, é entender a crença que você tem em relação a esse chocolate. Depois que você entende a crença em relação a esse chocolate, gente, aqui eu tô falando e eu tô aprofundando, né? Eu tô indo para algumas camadas, mas é claro que a hora que você vai comer o chocolate, você não vai conseguir pensar em tudo isso dessa forma tão estruturada como eu tô falando. Mas eu tô trazendo aqui para você para ir entrando na sua consciência e poder te ajudar para que você tenha de fato uma relação melhor com o chocolate, tá? Vamos lá. Então, quando você enxerga, primeiro ponto, as crenças que você tem em relação ao chocolate, o que você vai fazer? Você vai entrar num lugar de permissão. Se as tuas crenças forem negativas, tu vai transformar essas crenças negativas em crenças positivas. Então, se na tua percepção, chocolate engorda, você pode trocar esse pensamento por esse chocolate, se eu comer até a minha saciedade, ele vai me fazer muito bem. Chocolate é caloria vazia. Nossa, chocolate me dá uma baita energia, né? Chocolate para mim é um anestésico das minhas emoções. Eu posso comer esse chocolate e ir sentindo isso que está chegando em mim. Eu posso utilizar, inclusive, o chocolate neste momento como uma ferramenta de conexão com aquilo que eu estou sentindo. E eu não preciso comer tudo para que isso aconteça. Então, é transformar aquelas crenças que são negativas em crenças que são mais positivas. Pronto. Aí você entra no estado de permissão. Quando tu entra no estado de permissão, é basicamente o seguinte: eu posso comer chocolate. Tu entra no estado de permissão. Eu posso. Só tem uma coisa que vai fazer você se relacionar melhor com o chocolate. É você se relacionar com o chocolate. É você ter chocolate. Tem gente que evita comprar chocolate porque tem aquela mentalidade: se eu tiver, eu vou comer. Então é melhor que eu não tenha, porque se eu tiver, eu vou comer. E quando eu comer tudo. Vou comer tudo. Eu não consigo comer só um pouquinho. Então é melhor eu não ter, porque afinal de contas, se eu não tenho controle. Agora, por que você não tem controle? Porque não existe a permissão do chocolate na sua vida. Você não permite que o chocolate esteja na sua vida. Pois, minha gente, bora acordar. O chocolate tem mais de 4.000 anos.
Eu acho que já dá pra gente aceitar que o chocolate está de fato na nossa vida. E você vai dizer, e eu entendo que você pode dizer assim, Carol, mas eu não aceito que ele está na minha vida porque eu não tenho controle sobre ele. Mais uma vez, tenham paciência que a gente vai construindo aos poucos, porque essa construção aqui, minha gente, essa construção dessa mentalidade na relação com o chocolate, ela acontece aos poucos mesmo. Não é de uma hora para outra que acontece. Agora só tem uma forma de você aprender a se relacionar com o chocolate, que é de fato se relacionando. É você tendo chocolate. O que acontece? Quando tu não te permite, o chocolate, ele passa a ter um valor muito grande na sua vida. Ele passa a ser um alimento de alto valor. Não estou dizendo que não é, porque para mim o chocolate é, assim como vários outros alimentos, tem um valor significativo, mas tem uma diferença entre esse valor significativo, porque você está de fato se conectando com o chocolate, você tem uma boa relação com ele, e tem uma diferença quando você tem aquela percepção de que o chocolate está te dominando. Então, quando você não se autoriza a se aproximar do chocolate, quando tu não te permite a ter vontade de chocolate, porque tem pessoas que não se permitem nem a ter vontade. Não é nem só que não compram o chocolate, não se permitem nem a ter vontade. Quando tu não se permite a ter vontade do chocolate, o chocolate se torna altamente valoroso na sua vida. Altamente valoroso. E se tu não te permite, logo tem uma mentalidade de escassez em relação ao chocolate, de que você não deveria estar comendo chocolate. Nesse lugar, nesse espaço, enquanto toda essa mentalidade da perspectiva da restrição do chocolate acontece, enquanto isso que você precisa, cara, eu preciso restringir, mas tem um alto valor para mim. O que eu faço, né? O que acontece? Tem um alto valor, tu pensa que você não pode, mas você acessa a sua vontade. Afinal de contas, como eu falei lá no início, você não nasceu com aquele botãozinho que diz assim, não tenha vontade de chocolate, bloqueia a vontade de chocolate. Não, tu acessa. E quando a gente acessa a nossa vontade de chocolate, o que a gente faz com o chocolate? A gente come. Só que o que acontece? Quando eu penso que eu não posso comer, isso que eu tô fazendo é proibido. Isso aqui que eu tô fazendo, quando eu penso que eu não posso acessar o chocolate, é proibido. Tem gente que come chocolate escondido de si. Não sei se vocês já sentiram isso, já ouviram falar. Então, se eu não posso comer, eu não posso comer nenhum, né? Se eu não posso comer nenhum, e já que eu tô errando mesmo, né? Isso aqui tá me dando uma sensação de erro. Deixa eu comer logo tudo isso aqui. Por quê? Porque se sobrar e amanhã tiver, o que eu vou fazer com isso? Eu não vou comer? Então é melhor que eu coma logo agora, porque já que eu tô errando, deixa eu comer logo agora esse chocolate. E aí, às vezes, a pessoa faz o quê? Devora. Poderia comer um, poderia comer dois, poderia comer três, mas aí come a caixa inteira. Por quê? Porque já que é proibido, já que eu não posso, já que eu tô falhando, já que eu tô errando, já que eu não deveria, e agora eu tô me autorizando aqui a comer, então eu vou comer logo tudo, porque afinal de contas não é permitido. Então isso aqui passa a ter um valor altíssimo, altíssimo. Somado às emoções de ansiedade, de mais uma série de coisas, isso aqui acaba anestesiando muita coisa. Aí beleza, comeu tudo, né? Comeu tudo, às vezes passou da saciedade, às vezes não chegou a passar da saciedade, mas assim, já tá naquela fase que o chocolate já tá enjoativo na boca, mas ainda tem, então se tem, deixa eu comer, porque amanhã, se tiver, eu vou comer mesmo, amanhã eu não quero errar, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. E aí, se acaba de comer, come todo o chocolate. Depois vem aquela sensação de quê? Aquela sensação de culpa. Cara, eu não deveria ter comido, olha quanto eu comi, eu não tenho controle sobre o chocolate. Só que aí naquele momento que tu tá comendo o chocolate, com aquela sensação de que tu não pode, de que tu não poderia comer, tu tá comendo devagar, sentindo gosto, sentindo sabor, né? Se permitindo de fato a viver esse momento, se conectar com o sentimento que tá chegando. Ou você tá ali, ó, triturando, comendo rápido, porque afinal de contas, deixa eu acabar logo com isso, porque eu não quero mais nem ver esse chocolate na minha frente. Não é assim que as pessoas fazem, as pessoas que têm dificuldade nessa relação com o chocolate acaba comendo muito rápido. E aí, quando come muito rápido, né, não consegue perceber de fato a sua saciedade, come mais daquilo que o corpo de fato está te pedindo em honra para que você respeite, para que você coma, e aí vem um sentimento de culpa.
Quando vem um sentimento de culpa, você pensa que você pode comer chocolate porque você não pode comer. Aí você diz, lógico que eu não posso, porque toda vez que eu como chocolate dá nisso, então eu acho que eu não posso comer. Só que se eu não posso, é permitido ou é proibido? Tá, é proibido. Mas eu acesso a minha vontade. Quando eu acesso a minha vontade, a sensação é de erro. Então, já que eu tô errando, deixa eu comer logo tudo. Eu como bem rápido, porque eu não quero nem ver mais esse chocolate. Depois vem um sentimento de culpa. Se vem um sentimento de culpa, eu acho que eu posso, eu acho que eu não posso. Eu acho que eu não posso. Tu tá percebendo que tá correndo atrás do próprio rabo? O segredo para sair desse lugar é a permissão. É tu te permitir a comer o chocolate. E mais do que isso, é tu permitir que o chocolate de fato esteja na sua vida. Que ele se faça presente de fato na sua vida. É trazer de fato essa permissão. Eu posso comer o chocolate. Então, eu posso comer o chocolate. Entender o valor afetivo do chocolate para você. O chocolate está te conectando com quais emoções? O que está acontecendo nesse momento? Quando você sentir vontade de comer chocolate, você sentir que tem uma questão relacionada ao teu emocional, né? Tenta se perguntar, o que esse chocolate está me trazendo? Que a minha racionalidade não está me permitindo, não está me colocando nesse lugar para de fato eu chegar. Por que eu estou entregando só para o meu corpo isso? Por que eu estou entregando para o meu corpo resolver? Come isso aqui, come isso aqui. Por que eu estou entregando isso para o meu corpo? Vale para qualquer alimento mesmo, né? A Vivi está falando aqui em relação ao pão, que depois que ela conheceu a gente, ela consegue se dar essa permissão sem essa sensação de erro. E com controle de quantidade, né, Vivi? Que eu lembro que tu já falou sobre isso com a gente. Mas permita que o chocolate esteja aí, porque quando você esteja na sua vida, porque quando você traz essa permissão, você pensa assim, opa, quais são as novas crenças que eu tenho em relação ao chocolate? Poxa, chocolate não é uma caloria vazia, chocolate me dá energia, né? Chocolate está ali me conectando com os meus sentimentos. Aí tu pode dizer, tá, mas Carol, tá me conectando tanto que eu tô comendo, 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 comendo. Perceba, não é só você se conectar com o chocolate, é o que você vai fazer também depois disso. Semana passada eu vivi uma experiência, né? Onde eu tava sentindo falta da minha mãe. Eu não tinha percebido até então que eu tava sentindo falta dela. Tive muita vontade de comer chico balanceado, chimia de figo, que é uma coisa que a minha mãe faz, acho que vocês não sabem nem o que é. Sagu. E qual foi a outra coisa que eu tinha? Não me lembro. Tinha mais um outro doce. E me deu vontade de comer esses doces todos ao mesmo tempo. No começo eu achei que fosse pelo fato de eu estar sem paladar e sem olfato, que ano passado, em agosto, eu tive Covid e ainda não tive a reversão do olfato e paladar. Ainda tô sem olfato e sem paladar. Mas eu sinto doce e salgado, assim, mas não sinto gosto, mas sinto doce e salgado. Acho que eu sinto, né? E aí eu tava com vontade. E eu falei, gente, essa vontade de doce tudo de uma vez só, o que tem com isso, né? Aí eu tava com preguiça de fazer chico balanceado, que é uma sobremesa que eu gosto. Já tava na cama. Uma sobremesa que demora uns 40, 50 minutos para fazer. E aí eu comi bis. Comi uns 3, 4 bis, acho que foi. Uns 2, 3, não sei. Acho que deve ter sido isso. E depois mandei uma mensagem para minha mãe, né? Falando para ela que eu tava com saudade dela, que eu tava sentindo falta dela, perguntando se estava tudo bem lá em Santa Catarina, como é que ela estava, etc e tal, que naquele dia, naquele momento, estava sentindo mais falta. Eu lidei com as minhas emoções. Eu acessei as minhas emoções quando eu comi o doce? Acessei, só fui perceber depois, na verdade, né? Mas eu lidei com isso, não deixei de comer o meu doce, né? Agora, eu não precisei comer tudo. Agora, quando eu não me questiono o que eu tô sentindo, isso vale para vocês, quando você não se questiona sobre aquilo que você tá sentindo, quando você vê, você bota bota pra dentro e não sabe nem por quê. Então, você precisa permitir que o chocolate entre na sua vida. Quando você permite, se é permitido, se você pode, você não fica mais com aquela sensação de erro quando você acessa a sua vontade. Então, nossa, eu posso comer chocolate. Chocolate é permitido. Se isso aqui é permitido, quando eu for comer, eu não tenho mais uma sensação de erro. Quando eu for comer, eu tenho uma sensação que eu tô acertando comigo mesma. Eu tô me conectando, né? Eu tô acertando. E quando eu estiver acertando, né? Quando eu tô aqui nesse lugar de acertar em comer, porque eu tô sentindo vontade, porque é permitido, porque eu posso, né? Porque esse chocolate
tem um valor significativo para mim nesse momento, mas não está acima de nada, ele está simplesmente me trazendo aqui uma conexão com o que eu estou sentindo. Como é que eu vou comer esse chocolate? Eu vou comer rápido, para que ele termine logo? Ou eu vou comer ele devagar? Vou me permitir ó, não tô sentindo nada, minha gente, porque eu não sinto não, mas tô aqui fazendo o que eu sinto, tá? Então tô aqui sentindo. Ó. Você come mais devagar. Você aproveita esse momento para se conectar com as suas emoções. É tristeza? Desacelera. Sinta, se for tristeza. Essa tristeza está te trazendo o quê? Tem um nome? É uma pessoa? É um lugar? É uma situação? Nesse momento, o que é que você pode fazer com isso? Consegue resolver de imediato? Posso mandar uma mensagem? Posso me desculpar? Foi alguma coisa que eu não falei, que eu preciso falar? Saciei, parei. Essa parte é boa, né? Percebe como o chocolate pode te trazer uma grande e pode ser, perceba como o chocolate pode ser para você uma grande ferramenta de autoconhecimento. Enquanto você come, você pode conversar com você mesma. Coma devagar, desacelere, se permita entrar nesse lugar. Porque permissão não é só você dizer eu permito chocolate na minha vida. A permissão na relação com o chocolate, ela começa aqui, mas ela termina aqui. Permissão não é só você se autorizar de fato a comer o chocolate. É você permitir todo o ciclo e tudo que o chocolate pode te trazer. É você se autorizar a entrar em contato com as tuas emoções. Não tenha medo de entrar em contato com as suas emoções. Às vezes, alguns alimentos funcionam como uma espécie de conexão entre você e as suas emoções. Às vezes, o teu próprio corpo te sinaliza isso. E não se preocupe não. Quando você estiver jogando para o teu corpo as suas emoções, vai trazer incômodo. Você vai chegar um determinado momento em que você vai se sentir profundamente incomodada. Mas é porque o teu corpo está te cutucando e está dizendo, minha irmã, tu não vai vir buscar esse molde de emoções que tu jogou aqui no meu colo, não? Tu quer que eu resolva isso sozinho, né? Tu não vai vir buscar isso, não? Você começa a se sentir, você começa a sentir esse incômodo quando você simplesmente está comendo ali o chocolate, simplesmente por comer e simplesmente porque está vindo e está vindo no automático. Começa a vir aquela sensação de, caramba, o que o chocolate está tapando aqui, sabe? O que o chocolate tá trazendo aqui para mim? Se permita. Quando eu falo do trabalho de permissão, do processo de permissão, não é só você permitir que o chocolate entre na sua boca, sabe? De qualquer jeito, de qualquer forma. É você se permitir, inclusive, dar tempo. Dar tempo para sentir a vontade. Dar tempo para elaborar essa vontade. Dar tempo para entender essa vontade. Dar tempo para acessar as emoções dessa vontade. Dar tempo para acolher as emoções dessa vontade. Dar tempo para experienciar o que eu estou sentindo.
Dar tempo para deixar que este chocolate possa ser um canal de conexão. Dar tempo para entender que eu não preciso comer todo o chocolate e que eu posso me conectar talvez com menos do que eu estou comendo nesse momento. E quando eu falo com menos aqui, eu não estou levando vocês para restrição. Eu estou falando nesse momento daquelas pessoas que acabam comendo chocolate e que sentem que exageram na hora que comem o chocolate, percebe? Dar tempo para sentir o chocolate na boca. Dar tempo para, enquanto isso, eu dou o nome daquilo que eu estou sentindo. Dar tempo para me autorizar a agir em cima daquele pensamento ou a partir daquele pensamento e sentimento que está chegando. Dar tempo para digerir este chocolate. Dar tempo para repetir se eu quiser. Se dê o direito de repetir. Não é você pegar uma caixa de bis e falar, só posso comer um. A barra tá aqui na minha frente, só posso então comer um quadradinho. Vou comer um quadradinho. Minha gente, vai ter dias que você vai comer um quadradinho e que vai dar certo. Se dá certo, que eu digo é que vai te satisfazer. Vai ter dias, sobretudo nós, mulheres que temos TPM, tudo se movimenta na nossa TPM. Vai ter momentos que é uma fileirinha. E vai ter momentos, por razões que você desconhece, que você vai acabar comendo a barra inteira. Quando isso acontecer, e se isso acontecer, dê tempo para se acolher. Você se acolher, Frida, você se acolher não é um certificado que você está estabelecendo aí de considerações para o futuro, mas é você fazer as pazes com o que está acontecendo no momento. Então se conecta também com isso. Se coloque nesse lugar de reflexão para de fato você entender como o chocolate está agindo na sua vida e o que ele está te trazendo. Minha gente, tem pessoas que só percebem aquelas questões que precisam mudar, que precisam trabalhar, a partir do momento que estão ali comendo um chocolate. O chocolate está sendo ali um condutor. Então, não briga com o chocolate. Não ache que o problema está no chocolate e mais do que isso, não ache que o problema está em você. Aí você pode dizer, mas Carol, como que o problema não está em mim? Porque eu tenho essas emoções estão muitas vezes à flor da pele. Tudo bem, mas o primeiro passo é se acolher, o primeiro passo é entender, é trazer para perto. Tudo aquilo que a gente repele chega pra gente com muito mais força. Faz sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Quanto mais você recusa o chocolate, mais valor esse chocolate tem. Só que tu pensa que você não pode comer. Se tu pensa que tu não pode comer, é um pensamento de escassez. E aí, quando a gente tem na nossa frente uma coisa que na nossa percepção é escasso, que não deveria estar aqui, mas eu tenho. Já que eu tenho e que eu não deveria ter, o que eu faço? Eu acabo logo com tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa dar tempo para que a gente possa entender qual é o papel do chocolate na nossa vida. Entender que emoções o chocolate está trazendo. E se permitir a isso. Quer ter domínio de quantidade? Eu digo para você, e eu te dou toda a certeza do mundo. Quer ter domínio de quantidade na ingestão do chocolate? Permita que o chocolate faça parte da sua vida com mais frequência. Uma das coisas que eu oriento minhas pacientes. Primeira coisa, escolha o chocolate. Qual é o chocolate que você gosta? Porque tem isso, né, minha gente? Às vezes você quer um chocolate e se você gosta, por exemplo, de diamante negro, cara, vai ser diamante negro que vai lhe saciar. Tu pode comer bis, tu vai comer uma caixa de bis e não vai saciar. Porque o que você gosta é o diamante negro. E em muitos momentos você come a caixa inteira de bis e depois vai comprar o diamante negro, porque afinal de contas é aquele diamante negro que você gosta, por exemplo. Então, tenha disponível aquele chocolate que verdadeiramente você gosta. Tenha chocolate disponível em várias partes da sua casa. Do lado da sua cama. Vocês podem achar loucura isso que eu tô falando para vocês, mas funciona. Se tem alguma paciente minha aqui que já viveu essa experiência da exposição, isso tem comprovação científica. Se chama terapia de exposição. Tenha o chocolate, né, na sua casa. Tem o chocolate disponível. Em vários ambientes da sua casa. A partir do momento que você acorda, você vê chocolate.
Possivelmente você vai comer mais nos primeiros dias, porque o teu cérebro está dizendo, uau, parque de diversões. Meu Deus, o que deu nessa doida que agora ela tá dando pra gente isso aqui, bora, vamos aproveitar, né? Então ela fica com essa sensação, né, de escassez. Então o chocolate está tendo um valor muito alto. Mas a partir do momento que você deixa ele disponível para você, em todos os sentidos, né, deixa espalhado pela casa para que teus olhos consigam ver esse chocolate, a partir do momento que você enxerga tudo isso, você de fato se conecta com a permissão. Permissão é diferente da permissividade. E você precisa entender melhor essa permissão. Eu garanto para você que se você se autorizar, de fato, se você permitir que o chocolate faça parte da sua vida em todos os momentos, o que não significa que você vai acessar ele em todos os momentos, mas você pode. Você tem vontade de comer sanduíche todo dia, absolutamente todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite? Não. Chocolate, possivelmente você não vai ter vontade de comer dessa forma todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, se você tiver uma disponibilidade maior, se você tiver uma permissão, se você deixar o chocolate entrar de fato na sua vida, fazer parte da sua vida. O chocolate tem mais de 4.000 anos. A história do chocolate tem mais de 4.000 anos. Não tem como a gente negar a importância do chocolate na nossa vida. Não tem como a gente negar o valor, né, que o chocolate tem para muitas pessoas na sua vida. E tá tudo bem, gente. Gente, está tudo bem. Aprendam a utilizar essa frase. Está tudo bem. Isso não vai te levar para uma seara de desconforto. Isso não vai te levar para um lugar perigoso. Isso não vai te levar para um lugar de acomodação. Eu estava falando isso com uma paciente antes dessa live, né? A gente tem medo de se autorizar a ver as coisas sob uma perspectiva diferente daquela que a gente está acostumado, porque a gente tem medo de se acomodar, né? E não tem como se acomodar nesse processo de permissão. Não tem como se acomodar, minha gente. Não existe essa possibilidade. Aí você diz, mas como não existe? Tenta. Tenta. Mas eu tô com medo de pagar para ver. Mas o que está doendo mais? Você comer chocolate do jeito que você está comendo, descompensando quase todas as vezes que você come chocolate? Será que não está na hora de pensar em estratégias diferentes? Será que não está na hora de pensar em possibilidades diferentes? Já que até então tudo que você fez não deu muito certo em relação à frequência que você come, em relação à quantidade que você come? Será que não está na hora de expandir um pouco esse olhar? De pensar de um jeito diferente? Enfim, minha gente, eu ficaria mais um tempão aqui com vocês falando sobre o chocolate. Só quero dizer para vocês que é super importante você se conectar com esse alimento, você que tem dificuldade de lidar com o chocolate. É muito importante que você permita que esse alimento faça parte da tua vida. Quanto mais você permitir que o chocolate faça parte da sua vida, mais acostumada você estará com o chocolate. Quanto mais acostumada, menos valor esse chocolate vai ter. Então, se conecta com isso. Se vocês gostaram, enfim, dessa live, depois eu vou postar ela, vou deixar salva. Vão lá nos comentários, levam os aprendizados que vocês tiveram, comentem lá, ajudem a gente no engajamento, né? Porque quando a gente fala que pode, né? Essa rede social que não posso falar o nome, né? Baixa o nosso engajamento, minha gente. Se a gente fala que pode comer chocolate, baixa. Quando a gente fala que tem que fazer restrição, bota o gel redutor, não sei o quê. A gente não fala isso, né? Mas se a gente falasse, vocês não têm noção do engajamento para onde ia, né? Então, quando a gente fala para você que você pode comer o chocolate, nós também estamos indo contra o efeito manada. A gente está indo num lugar de permissão, de acolhimento na tua história, de acolhimento das tuas emoções, de você poder, de fato, se conectar com o que você sente e de entender e lidar com a perspectiva de que a nossa relação com a comida não é só fisiológica. Ela é afetiva, ela é emocional, ela é energética, ela é espiritual, ela é ancestral. E quando a gente entende isso, quando a gente se permite entender isso, uma seara de possibilidades se abre na nossa frente. Obrigada, minha gente. Foi um prazer estar aqui salivando. Tô pensando no bolo, tô aqui pensando, fazer bolo de chocolate, continuar no bis. Tô aqui pensando ainda o que eu vou fazer. Espero que essa live tenha sido produtiva para vocês, que vocês tenham gostado.
E ainda essa semana a gente se vê de novo com outros temas que vocês vão gostar bastante, tá bom? Um beijo, meus queridos. Tchauzinho. Ai, que massa!